Neste momento de grande preocupação com a saúde, estamos implantando mudanças temporárias na nossa rotina, mas mantemos a essência da nossa adoração, e isso inclui os dízimos e ofertas. Através do aplicativo gratuito Seven-me, você tem a opção de ofertar e dizimar. Veja como é fácil. Esta é a tela inicial. Use a opção Entrar se você já é um usuário do aplicativo. Vão aparecer a sua igreja e as opções. Criar usuário, se você tem e-mail cadastrado na secretaria da igreja, mas está entrando pela primeira vez. Seu e-mail será confirmado antes de prosseguir. Ou ainda a opção Dizimar e Ofertar, se você ainda não tem cadastro. Neste caso, é só localizar a sua igreja com auxílio do mapa ou digitando aqui e acionando este ícone. O resultado da busca vai aparecer aqui embaixo. Você seleciona a sua igreja e na etapa seguinte se identifica e insere os valores que vai dizimar e ofertar. A operação pode ser feita através de cartão de crédito Visa ou Mastercard e para alguns bancos no débito. Você digita os dados, confere e confirma. Pronto! E não esqueça de manter seu e-mail e outras informações sempre atualizados na secretaria da sua igreja. Seven-me. Um novo formato, a mesma essência. Disponível exclusivamente na sua loja de aplicativos. Olá, tudo bem? É muito bom encontrar você de novo aí do outro lado da tela. Pode ser um computador, um smartphone, pode ser um tablet, não importa. O que importa é que nós estamos juntos para adorar o nosso Deus. E antes de nós abrirmos a palavra dele, vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a tua bondade e a tua misericórdia suplantam a nossa pequenez e a nossa fragilidade. Obrigado porque aos teus pés estamos seguros e debaixo das tuas asas podemos viver tranquilos, apesar dos momentos difíceis que vivemos. Nesse momento em que iremos abrir a tua palavra, suplicamos que ela possa fazer o trabalho que esperas que ela faça em nós, por nós e para nós, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso bate-papo de hoje é:
como está a sua temperatura? E para buscarmos resposta para essa pergunta, eu quero convidar você para mergulharmos no texto bíblico e nós vamos para o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler e lá diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os tempos sombrios da perseguição à igreja cristã haviam chegado, desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador romano no ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, violento, devasso, sanguinário. Ele mandou matar a própria mãe e outros membros da sua família. Desde que esse homem se tornou imperador, as nuvens escuras se formaram no horizonte. Era o prenúncio de uma terrível tempestade de peregrinação e de perseguição ao povo de Deus, que se abateria sobre a igreja. Em 17 de julho de 64, Nero, querendo construir uma Roma mais bela por causa de sua megalomania, colocou fogo na capital do império. As chamas lamberam a cidade até o dia 24 de julho. E Roma, que tinha 14 bairros, teve 10 completamente destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deu um álibi a Nero para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Assim começou uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Historiadores da época relatam que, nessa época, faltou madeira para fazer cruzes em Roma. Tamanha a quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma verdadeira chacina. Em 68, 4 anos depois, Nero está em uma situação insustentável no trono. O Senado depõe o imperador e ele, desesperado, tira a própria vida. Em 70, a rebelião dos judeus contra Roma se torna cada vez mais incontrolável e perigosa. O general Tito cerca, invade e destrói Jerusalém. O templo também é queimado. Milhares de judeus e cristãos morrem ao fio da espada. Essa foi a maior dispersão de judeus de todos os tempos. E agora Israel, somente em 14 de 5 de 1948, acabou sendo reconhecido novamente como um Estado. Um longo período de desaparecimento do Estado judeu. Ainda no ano 70, voltando um pouquinho agora, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu Romano. Era uma festa de 100 dias de inauguração. E mais de 10 mil cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões devorarem. No ano de 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero por causa de sua perversidade com que ataca a igreja. É o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor, para a ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos. A essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. E João era o único representante do grupo apostólico vivo, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Ele então o isola naquela ilha vulcânica. Porém, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e lhe disse: sobe aqui e eu vou te mostrar, não as coisas que talvez aconteçam, mas as coisas que certamente devem acontecer. Nos tempos mais sombrios da história, mais amargos da igreja, Deus continua no trono, continua dirigindo o seu povo. E nós vemos em Apocalipse 1, 10 e 11, dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, um sábado, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava, com o que se depara? Apocalipse 1, 12 e 13 nos dão a resposta.
E lá diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, que é Jesus. Que cena linda! A realidade é que o mundo só pode ver Jesus na igreja e por meio da igreja. O Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue, profundamente angustiado até a morte, prostrado sobre seus joelhos, com o rosto em terra, clamando e chorando, suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado, humilhado e ultrajado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha debaixo de um lenho pesado, sob as vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado numa cruz no tosco monte do Calvário, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo glorificado, o Cristo vencedor, o Cristo onipotente, o Cristo todo-poderoso. Apocalipse 1, 14 em diante diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1,14 diz que o seu cabelo não está mais encebado de sangue e poeira, agora é branco como a lã. E na sequência do texto nós vemos que os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, agora são como chama de fogo. A sua voz não é mais embargada, não está mais embargada pela sede, agora é uma voz como de muitas águas. Os seus pés não estão presos ao lenho, agora são como bronze polido. As suas mãos não estão mais esmagadas, agora elas sustentam a igreja. O seu rosto não está mais desfigurado, agora brilha como o sol em seu fulgor. E Apocalipse 1, 17, 18 ainda nos diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reação de João. E o texto continua: porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe, meus amigos, o Cristo que nós adoramos não é o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, ele intercede por nós, ele virá outra vez com grande glória e poder para buscar a sua igreja. Jesus está andando no meio das igrejas, essa é a visão de João, e à medida que anda no meio das igrejas, faz elogios a algumas igrejas, faz censuras a outras. Para 2 igrejas, há somente elogios e nenhuma censura. Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca, somente elogios. Para Esmirna, a mais pobre, Jesus diz, Apocalipse 2, versículo 9, tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica. Sim, Jesus conhece a sua dor, os seus gemidos, as suas lágrimas, as suas noites mal dormidas, as suas madrugadas insônias, os soluços do seu coração, ele sabe. Ah, meus amigos, Jesus me choca. Você e eu temos ideia do que é uma igreja rica, muitos membros, um templo suntuoso, orçamento robusto, muita gente influente da sociedade, e é intrigante que Jesus se dirija à igreja mais pobre da Ásia Menor e diga: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Para Jesus, o importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Para Jesus, o importante não é ser rico na avaliação dos homens, é ser rico no entendimento de Deus. A próxima igreja, Filadélfia, que era mais fraca, e para essa Jesus disse, Apocalipse 3, versículo 8, conheço as tuas obras, que tens pouca força, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora nós vamos para as outras 4 igrejas, que têm elogios e censuras ao mesmo tempo. Jesus elogia a igreja de Éfeso por sua integridade doutrinária. Aquela igreja não suportava os falsos apóstolos que se diziam apóstolos, mas não eram constituídos por Jesus. Aquela igreja resistiu aos falsos mestres, fechou as portas para as falsas doutrinas. Jesus também elogia a igreja de Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas, as quais ele também odeia, segundo Apocalipse 2, versículo 6.
Os nicolaítas introduziam o povo à imoralidade, à prostituição. E aqui nós tiramos uma lição, que nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se não zelar pela sã doutrina, pela fidelidade à palavra de Deus. Nós não temos autoridade para mudar a mensagem, para agradar as pessoas. O papel da igreja não é ser popular, a missão da igreja, o compromisso da igreja é ser fiel. Nós não podemos pregar o que o povo quer ouvir, nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir. Nós não pregamos para arrancar aplausos, nós pregamos para levar pessoas ao arrependimento. Porém, a igreja de Éfeso, tão elogiada pelo cuidado com a sã doutrina, recebe uma censura que está registrada em Apocalipse 2, versículo 4, e lá diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Interessante. Até na defesa da sã doutrina nós podemos perder a piedade, o fervor espiritual. Mantemos a ortodoxia, a fidelidade doutrinária intacta, mas perdemos o entusiasmo, perdemos o fervor, perdemos o fogo do Espírito Santo de Deus. A ortodoxia, a sã doutrina é boa, é necessária, é inegociável, mas não basta, é preciso ter luz na cabeça e fogo no coração. Nós não podemos separar o que Deus uniu, teologia e vida, doutrina e ética, ortodoxia e piedade, credo e conduta. E assim Jesus fala a Éfeso. E agora ele vai falar para Tiatira. E Tiatira é o oposto de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira porque ela tem mais fé, mais obras e mais amor. Exatamente o que Éfeso não tem. Porém, há também uma censura à igreja de Tiatira, que está em Apocalipse 2, versículo 20, lá diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, esposa de Acabe, que trouxe idolatria para Israel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sim, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Uma igreja com doutrina, mas sem amor, não agrada a Jesus. Mas uma igreja com amor, mas sem doutrina, também não agrada a Jesus. Nós podemos ser a igreja mais acolhedora da cidade, podemos ser a igreja de maior comunhão e entusiasmo da cidade, mas se nós não temos a verdade, então não podemos agradar a Jesus. E essa era a dificuldade de Tiatira. Muito acolhimento, pouca literatura, pouco texto bíblico. Vamos avançar. Jesus agora se dirige a Pérgamo e elogia aquela igreja porque tem gente tão fiel ali a ponto de morrer pela sua fé. Está escrito que o líder da igreja, Antipas, foi martirizado, Apocalipse 2,13. Dizem os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel a ponto de morrer pela sua fé, tem gente flertando com o pecado, com o mundo, seguindo as doutrinas de Balaão. Essa é a expressão que nós vemos em Apocalipse 2,14. Essa é a censura a Pérgamo. Quem foi Balaão? No Antigo Testamento, um profeta que se vendeu por dinheiro. Perdeu a sua consciência. Vendeu-se. O profeta que induziu o povo ao pecado por causa do lucro. Numa mesma igreja tem gente andando com Deus e tem gente andando no pecado. Numa mesma igreja tem gente cheia do Espírito Santo e gente capengando na fé, vivendo em pecado, que não vai parar até ser flagrada porque perdeu o temor de Deus. Numa mesma igreja tem gente andando com Deus e gente andando no pecado, ouvindo o mesmo pastor, cantando os mesmos hinos, fazendo parte do mesmo coral, frequentando as mesmas reuniões, participando da mesma ceia do Senhor. Essa é a situação dessa igreja. Mas aí João avança e agora nós chegamos a Sardes. Sardes recebeu o seu elogio. Era uma igreja que tinha um nome na cidade, uma igreja viva, com um culto vibrante, com uma liturgia cheia de emoção, mas Jesus faz uma censura e diz em Apocalipse 3, 1 e 4, você está morta. Existem apenas uns poucos que não mancharam as suas vestiduras. Jesus choca mais uma vez, pois o seu diagnóstico é muito diferente do nosso. Para a igreja que parece pobre, Jesus diz que é rica.
Para a igreja que parece rica, Jesus diz que é pobre. Para a igreja que parece viva, Jesus diz que está morta. Para a igreja que parece forte, Jesus coloca uma porta aberta que ninguém é capaz de fechar. O que é importante não é a opinião que eu tenho de mim mesmo. O que é importante não é a opinião que os outros têm de mim mesmo. O que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Nós podemos estar enganados sobre nós mesmos. Os outros podem estar enganados sobre nós mesmos, mas Jesus não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico sobre nós. E finalmente, para uma das 7 igrejas, Jesus não faz nenhum elogio, faz somente censuras. É a igreja de Laodiceia. Esta é a igreja que tem a maior autoestima da Ásia. Se fôssemos fazer uma avaliação, esta igreja teria a melhor nota. Porém, esta é a única igreja que está provocando náuseas no Filho de Deus. Se nós morássemos na Ásia Menor naquela época, possivelmente escolheríamos ser membros desta igreja. Vamos para o texto bíblico. Dos versículos 15 a 17, nós vemos Jesus fazendo um diagnóstico dessa igreja. De 18 a 20, Jesus faz um apelo. 21 e 22, ele faz uma promessa. Vamos então para o diagnóstico. O mais impressionante no diagnóstico não é o que Jesus vê, mas o que Jesus não vê. Jesus não faz a essa igreja nenhuma denúncia por desvio doutrinário. Havia isso em Éfeso, havia em Pérgamo, havia em Tiatira. Laodiceia era uma igreja ortodoxa, fiel à doutrina. Não havia heresias, falsos mestres, falsos apóstolos, profetisas de Jezabel, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas. Não tinha ninguém perturbando a sã doutrina da igreja. A igreja de Laodiceia era íntegra teologicamente. Jesus não faz a essa igreja nenhuma denúncia por problemas morais. E esses problemas havia em Pérgamo, Tiatira, Sardes. Não havia escândalos na igreja. A igreja tinha uma liderança que não precisava disciplinar nenhum membro. A igreja usufruía de uma excelente reputação na rua e uma excelente reputação diante do espelho. Não há nenhuma observação feita por Jesus quanto à pobreza material que havia em Esmirna e Filadélfia. Eles não têm pobreza material, pelo contrário, a igreja de Laodiceia é próspera, é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso ali, porque todos já eram ricos. Não há nenhuma observação feita por Jesus quanto à perseguição à igreja de Laodiceia. Havia perseguição em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo, mas não em Laodiceia. Essa igreja está em paz, além de ser ortodoxa, ética, é próspera. A igreja de Laodiceia está bem consigo mesma, está apaixonada por si mesma. É uma igreja narcisista que olha para o espelho e diz: nós estamos muito bem na fita, maravilhosamente bem. E aí nós vamos para Apocalipse 3, 15 a 17, que nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque Jesus usou essas figuras de linguagem? Frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Certamente não são figuras aleatórias. Jesus conhecia o povo e conhecia a cultura e utilizou-se dos contextos locais para traçar o diagnóstico da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava na região mais rica da Ásia Menor, o vale do rio Lico, onde havia 3 cidades distantes, apenas 9 quilômetros uma da outra: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Em Hierápolis, havia uma cidade de fontes de águas quentes. De uma montanha rochosa chamada Castelo de Algodão, as rochas calcárias brancas brotam águas quentes que vão caindo em cascatas, formando piscinas naturais para onde as pessoas do mundo inteiro vinham e até hoje vão para tomar banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, mundialmente conhecida por suas fontes de águas geladas, também terapêuticas. Laodiceia, a maior das 3 cidades, não tinha fontes de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam a Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos que chegavam lá mornas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. E então Jesus aproveita o gancho da geografia e diz: quem dera fosses quente como as águas de Hierápolis, ou que fosses fria como as águas de Colossos. Mas como és morna como as águas que chegam à cidade de Laodiceia, estou prestes a vomitar você da minha boca. E aí vem a pergunta:
dentro desse diagnóstico, o que Jesus viu nessa igreja que tanto o fez sofrer, era uma única coisa, era a falta de fervor espiritual. E esse também é o nosso problema, falta de fervor, falta de brilho nos olhos, falta de entusiasmo, falta de choro pelo pecado, falta de quebrantamento, falta de arrependimento genuíno, falta de jejum, de poder, falta avivamento genuíno. Falta o fogo do Espírito Santo de Deus, o fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que purifica, o fogo que alastra. Estamos em uma marcha resoluta, célere e rápida rumo ao secularismo. A vida dos crentes já não é mais tão diferente da vida dos não crentes. Nós vamos à igreja aos sábados, mas de domingo a sexta vivemos como se Deus não existisse, e isso é angustiante. Olhe para o retrovisor, aonde foram parar as igrejas que entraram por esse caminho? Falta fervor espiritual, falta busca por Deus, falta sede de Deus, falta expectativa de uma poderosa visitação de Deus em meio ao seu povo, falta a igreja voltar-se aos primórdios, voltar-se aos pais que nos antecederam, quando amavam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. Há igrejas que não batizam um crente por igreja por ano. Há igrejas lotadas sem evangelho, sem mensagem da cruz, sem a mensagem da graça. Já não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre novo nascimento, não se prega mais sobre a segunda vinda de Cristo, porque as pessoas querem o império aqui mesmo na terra. Nós precisamos, meus amigos, de avivamento, de fervor espiritual. E é isso que Jesus fala a Laodiceia. E depois do diagnóstico, dos versículos 18 a 20, Jesus faz um apelo. Ele se apresenta à igreja no verso 18 como um mercador, como um mascate, como um vendedor ambulante. Em Apocalipse 3,18 ele diz: aconselho-te que de mim compres. E perceba aqui a forma provocativa de Jesus. Vocês não são ricos, então comprem. Comprem ouro refinado pelo fogo para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E por que Jesus usa a figura do ouro? É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. Jesus diz: vocês se orgulham tanto da sua riqueza, mas espiritualmente vocês estão pobres. E aqui ouro significa fé. E aí vamos para a próxima pergunta. Por que Jesus usa a figura das vestes? É porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Multiplicavam-se as fábricas de roupa. A lã negra era mundialmente conhecida e produzida nessa cidade. E então Jesus diz: vocês se orgulham tanto de suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. E aqui as vestes significam a justificação. E aí nós vamos para o terceiro símbolo. Por que Jesus usou a figura do colírio? É porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia muitas clínicas de tratamentos dos olhos. O pó fígio era um remédio quase milagroso na época. E eles produziam. E Jesus diz: vocês se orgulham tanto de suas clínicas oftalmológicas, mas espiritualmente vocês estão cegos. E aqui o colírio significa o Espírito Santo. Sabe, Jesus poderia dar ordens nesse apelo, mas ele dá apenas conselhos. Como restaurar o fervor? Jesus dá as pistas. Há pessoas e igrejas que na busca do fervor se perderam pelos atalhos das doutrinas falsas, dos experiencialismos perigosos. Muitos se perderam. Jesus nos dá a dica: aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. O único que pode restaurar o fervor no coração da igreja é o Senhor Jesus. Nós não temos que correr atrás da última novidade do mercado da fé, nós temos que nos voltar para Jesus. É Ele que aquece o nosso coração, é Ele que nos inflama a alma. Quando os caminhantes de Emaús tiveram seus olhos abertos para contemplar o Cristo da glória, o seu coração se aqueceu. Quando os olhos se abrem, o coração se aquece, os pés se apressam, a boca se abre para proclamar Jesus Cristo ressurreto entre os mortos. Jesus pega pesado com Laodiceia, pega pesado conosco e faz isso porque nos ama, porque não desiste de nós. Ele não morreu na cruz para ver crentes insossos, apáticos e mornos. E diante disso, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui nós vemos o perigo.
A igreja de Laodiceia está feliz consigo mesma. Ela está embriagada, apaixonada por ela mesma. Ela se olha no espelho e fica encantada consigo mesma. Tudo acontece para ela, com ela, por ela. Ela se basta, ela está satisfeita, ela se reúne para si. Canta para si, prega para si, oferta para si. Tudo gira em torno de si. Que grande risco fazemos tudo isso, ou fazermos tudo isso, com Jesus do lado de fora, querendo entrar. Era isso que acontecia em Laodiceia. Eles tinham tudo menos Jesus. E é por isso que em Apocalipse 3, versículo 20, vem o apelo. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Que nós queiramos cear com Jesus é um milagre, mas que ele queira cear conosco, isso é graça. A única maneira de recobrarmos o fervor espiritual é nos assentarmos com ele, em intimidade com ele. E aqui nós temos um simbolismo muito interessante, porque naquela época sentar-se à mesa com alguém pressupunha naturalmente um desejo profundo de manter intimidade com esse outro alguém com quem se sentou. Jesus está dizendo, eu quero ter intimidade com você, basta você abrir a porta. E se ele está batendo, é porque ele está do lado de fora. E então, depois de fazer um apelo, Jesus finalmente vai fazer uma promessa que está em Apocalipse 3, 21. E ele diz ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. O verso 14 nos mostra porque ele tem competência para fazer essas promessas, porque ele diz lá no verso 14, essas palavras diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não tendo ninguém maior do que ele para fazer juramentos, Jesus é o próprio juramento, ele é o Amém. Entre ele e sua palavra não há nenhuma cunha, ele é a própria palavra, ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele fala e ele cumpre o que ele diz, e ninguém pode impedir. Ele é o princípio da criação de Deus, porque ele é o agente da criação de Deus, ele trouxe à existência aquilo que não existia, então ele é poderoso para restaurar o fervor no nosso coração, amém por isso. Voltemos a Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí vamos para o verso 21, e aí vem a promessa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Que magnífico! A transição do verso 20 para o verso 21, Jesus sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem se assentou com ele na intimidade da mesa do coração. Há aqui também uma outra linda aplicação. Que espetáculo! Ele em minha casa me oferece salvação. E eu em sua casa recebo o reino eterno. O privilégio de reinar com ele. E agora Jesus vai terminar dizendo para cada uma das 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Essas 7 igrejas da Ásia Menor hoje estão mortas. Só há escombros, monumentos quebrados, pedras reviradas, muita poeira e nenhuma vida. Essa região hoje não tem mais que 1% de cristãos. Sabe por que essas igrejas morreram? Porque não ouviram o que o Espírito disse a elas. A Europa, o berço do protestantismo, hoje é um continente pós-cristão. As igrejas estão sendo vendidas para serem transformadas em mesquitas, boates e bares. E sabe por que essas igrejas estão morrendo? Porque não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Na América do Norte temos as chamadas dead churches. Igrejas mortas, perdendo membros todos os anos. Templos enormes, mas vazios. Sabe por que essas igrejas estão morrendo? Porque não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. E olhando para o Brasil, nós temos 2 tipos de igrejas. As conservadoras, que são frias, sem fervor, que perdem o seu primeiro amor e que perdem membros a cada ano. Temos também as igrejas liberais, elas estão cheias, mas sem o evangelho, sem a graça de Deus. A cada 3 gerações, nós percebemos como a igreja corre o risco de entrar em um processo de apostasia. Temos 2 tipos de igreja hoje. As que têm gente, mas não têm a Bíblia. E aquelas que têm a Bíblia, mas não têm gente. O que faremos? O que faremos para reverter isso?
Sabe, a geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou em Canaã. Mas a terceira geração já não conhecia mais a Deus. A terceira geração sempre corre o risco de se perder. Talvez nossos avós tenham sido mais fiéis do que os nossos pais. Talvez nossos pais foram ou são mais fiéis do que nós. Talvez nós seremos mais fiéis que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia, os nossos filhos e netos poderão herdar uma igreja apática e apóstata. Nós estamos em uma corrida de bastão. Se nós fracassarmos em entregar este evangelho genuíno e puro à próxima geração, poderemos enfrentar uma terrível apostasia, como a Europa está enfrentando, como a América do Norte está enfrentando. Sim, meus amigos, o tempo é delicado. O nosso clamor e o grito da nossa alma é que Deus restaure o fervor em nosso coração, que Ele aumente a temperatura do nosso coração, para que os nossos filhos e os netos sejam mais fiéis do que nós, que sejam cheios do Espírito Santo e possam herdar uma igreja viva e possam levar esse evangelho da graça aos confins da terra, para a glória do nome de Jesus Cristo. O convite de Jesus para nós hoje é que nós abramos a porta do nosso coração, a fim de que Ele possa entreter intimidade conosco, para que Ele possa nos transformar completamente, para que finalmente nós possamos herdar com Ele o reino, para vivermos para sempre, onde nenhum dos problemas que hoje nos assolam terá mais lugar, ou terão mais lugar. Nós precisamos vivenciar o aumento da temperatura da nossa alma. E esse estudo que nós fizemos nos dá as pistas sobre como fazer isso. Abra a porta do seu coração, permita que Ele entre, permita que Ele te transforme, permita que Ele prepare você para preparar a próxima geração, a fim de que nós tenhamos meninos e meninas, homens e mulheres prontos para seguir, para dar sequência ao nosso legado. Porque a igreja não pode parar, o povo de Deus não pode desaparecer até que Cristo volte. E em nossos dias nós temos uma grande responsabilidade. Permita-se reviver o fervor espiritual e certamente você vai ser extremamente abençoado e a sua caminhada será absolutamente inesquecível. Que estás fazendo? De que maneira estás vivendo? Procuras vida eterna ou estás buscando a perdição? Amigo, esse é o momento de te fazeres teu julgamento. Faze o balanço de sua vida, conheces tua posição. Cristo está voltando, o grande dia já vai chegar. Estás preparado para encontrá-lo? Ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar o olhar? Cristo vem, já decidiste, será teu dia, alegre ou triste, faze a grande escolha de sua vida, deixa teus sonhos vãos, receba salvação. Cristo está
está voltando, o grande dia já vai chegar. Estás preparado para encontrá-lo? Ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar, olhar? Cristo vem, prepara-te. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque na Tua palavra nós temos a descrição dos vitoriosos e dos perdedores. E nós queremos estar no grupo dos vencedores, daqueles que tiveram acesso às vestes de justiça, tiveram acesso ao fogo da fé, que tiveram acesso ao colírio do Espírito Santo, elementos essenciais para a nossa transformação e para o enlevo do nosso fervor espiritual. Senhor, toma a nossa vida, a fim de que nós possamos ser homens e mulheres que sejam porta-vozes da verdade hoje, com amor, a fim de que preparemos a próxima geração para fazer o mesmo, até que finalmente nós vejamos Jesus voltando nas nuvens dos céus e nós seremos eternos. Muito obrigado pela bênção que temos de ter a companhia Tua em todos esses passos, em nome de Jesus.